Igreja amada, mais uma vez estamos de volta na segunda parte do nosso culto devocional, ou melhor, nosso culto público. Hoje vamos falar sobre a mensagem da cruz. Eu quero compartilhar com vocês hoje esta mensagem. Eu quero convidar vocês a abrir um texto, primeira carta de Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu para os irmãos da igreja lá de Corinto, capítulo 1, versículo 17. Enquanto os irmãos vão abrindo aí a Bíblia, eu vou introduzir aqui com vocês. Bem, a mensagem da cruz, irmãos, é a mensagem central do Evangelho. Ela deveria ser um pouco mais difundida, né? Porque a mensagem cerne, principal, central, é o cerne do Evangelho. É a mensagem da cruz. Até estava falando aqui agora que a Marina falou, você está parecendo um padre, né? Que eu estou usando aqui o pingente de cruz, né? Mas é muito interessante isso, porque essa cruz aqui, irmãos, muito nos representa. Se há que existe, e existe mesmo, um símbolo que nos represente mediante a sociedade ou aquilo que nós pregamos, é esse símbolo aqui, é a cruz de Cristo. Porque na mensagem de cruz, é uma mensagem, irmãos, que liberta, que transforma, que salva, né? Que nos traz vida. A mensagem da cruz nos traz vida em meio ao caos, em meio à tempestade. Então, falar desse evangelho é muito maravilhoso. Vamos ler o texto? Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Vamos ler? Versículo 16, irmãos. Desculpa, 16 ou 17 eu falei? 17. Vamos começar pelo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E aqui está o entendimento central da mensagem. Esse é o porquê que nós temos que pregar a mensagem da cruz. Para que ninguém se esqueça de que a morte de cruz nos justificou e nos redimiu perante a sociedade, perante o mundo, né? Versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para o que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Fez uma pergunta. Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louco a sabedoria deste mundo? Versículo 21. Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não a conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura de quê, gente? Da pregação. Aleluia! Versículo 22, desculpa. Os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. Irmãos, que mensagem espetacular, irmãos. Em um mundo
aonde nós estamos vivendo, aonde existe várias correntes teológicas, em uma sociedade corrompida, onde nós vemos várias vertentes, né? Ou meias verdades, eu quero vos apresentar uma verdade absoluta, que é Cristo Jesus, o crucificado. Irmãos, a mensagem da cruz é o nosso norte para a salvação. A mensagem da cruz é a resposta para os doentes, para os aflitos. A mensagem da cruz é a mensagem central do Evangelho, que traz luz para uma sociedade corrompida, para uma sociedade perdida, né? Onde tem muitos contos, muitos feitos, muitos falam, muitos têm voz, não é? Mas aqui, queridos, para Deus, a pregação de Cristo é a essência que agrada a Deus. Ele é a própria palavra, ele é o verbo vivo que desceu do céu, não é? Eu quero hoje tratar com vocês esse tema. E eu quero ler com vocês um trechinho de um autor, de um teólogo chamado John Stott, que ele falou sobre essa questão da cruz, da mensagem da cruz. Eu achei bacana, extraordinário. Ouça comigo, por favor. John Stott, o pastor, diz assim, ele afirma que a escolha que os cristãos fizeram da cruz como símbolo da sua fé é tanto mais surpreendente quando nos lembramos do horror como era tida a crucificação no mundo antigo. Então, independente como foi usado a cruz, né, que foi um instrumento de morte, independente disso, o que ele quer dizer é que a mensagem contida nessa cruz que é o centro de tudo. Ele continua dizendo: como poderia uma pessoa, ou um cristão de mente sadia, adorar como Deus um homem morto, falando de Jesus, justamente condenado como criminoso? Olha que legal isso. E submetido à forma mais humilhante de execução? Os cristãos poderiam ter escolhido a pomba, por exemplo, como símbolo, que foi o formato do Espírito Santo quando desceu do céu no batismo de Jesus, como símbolo do cristianismo. O cálice, onde Jesus tomou a última ceia com seus discípulos, poderia ser esse símbolo, né? A cruz. A estrela que brilhou ao nascer Jesus, a manjedoura onde o bebê, ou o próprio Jesus Cristo foi posto, ou o túmulo vazio, ou um peixe, ou mesmo um pão, elementos presentes na grande multiplicação, por exemplo, mas resolveram escolher a cruz, que foi um instrumento de escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Irmãos, a mensagem da cruz para muitas pessoas é loucura. E foi para os judeus escândalo, porque foi um instrumento de morte, não é? Mas para nós que estamos em Cristo Jesus, os seguidores de Cristo, os servos de Cristo, nós que estamos em Cristo, para nós, a cruz é a mensagem central do Evangelho. Eu poderia citar aqui vários outros testemunhos sobre esse instrumento, sobre essa mensagem. Então, hoje, a minha exposição bíblica não é sobre um símbolo qualquer. É sobre um cristianismo, uma ideia, um fato, um Deus, uma doutrina elementar para as nossas vidas. Portanto, eu quero falar com vocês aquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou. E aqui Paulo estava nos falando, pois foi abençoado quando vagava perdido em sua sabedoria, aprendida aos pés de Gamaliel. Então, Paulo, um conhecedor da cultura judaica, aprendeu aos pés de Gamaliel, era um cara muito estudado, mas estava perdido. Olha que interessante isso. Mas pelo Cristo crucificado, aquele que perseguia os seguidores de Cristo, no caso de Paulo, que matou os cristãos, né, perseguia os cristãos, passou a ser perseguido por seu amor ou pela sua mensagem da cruz. Olha
que o evangelho provoca em nós. Então, Paulo, primeiro, perseguia os cristãos e matava os cristãos. Agora ele é perseguido e humilhado, preso, né, por pregar esta mensagem. Por isso que essa mensagem da cruz para muitos é loucura, não é? A mensagem da cruz para o apóstolo Paulo aqui apresentado em 1 Coríntios, a mensagem da cruz é ter amor, é o amor contido aqui na cruz. Lê comigo o texto de Romanos 5, 8 ao 11, que diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus, por meio dele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho lá na cruz. Quanto mais agora temos sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas por isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A mensagem da cruz é demonstrar ao mundo, a demonstrar a você e a nós, as pessoas que vão nos assistir, que essa mensagem é um ato extraordinário do amor de Jesus para conosco. É assim que o apóstolo Paulo nos apresenta lá em Romanos 5, 8 ao 11. A mensagem da cruz, para a gente não perder tempo, tem vida, contém substâncias de vida. E aí eu quero citar para vocês Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Lindo isso, irmãos. Juntamente com Cristo, ele nos perdoou todas as nossas transgressões. E ainda mais, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele morreu, ou melhor, ele removeu, pregando na cruz e tendo despojado os poderes e autoridades, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Queridos, a mensagem da cruz é vida. Então, no momento da morte de Cristo na cruz, ele se entregou por nós. Nós somos justificados, vivificados em Cristo, não é? Então, nós vivíamos em pecados, em delitos, né? E eram mortos pelos nossos pecados. Mas, quando Cristo morreu na cruz, ele nos deu vida e vida com abundância. Irmãos, essa mensagem do Evangelho é lindo. Além da mensagem trazer amor, contida nessa mensagem da cruz, ela traz vida e vida com abundância. Uma outra característica que a gente aprende é que a cruz nos traz uma reconciliação e também nos traz paz, para a gente gozar de uma paz. Eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 1, versículo 19 ao 20, que diz assim: Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Aleluia, irmãos. Nós somos reconciliados em Cristo Jesus. Então, uma vez que você, irmão, você, irmã, está ligado nessa cruz, nessa mensagem da cruz, certamente você foi reconciliado com Cristo. E o interessante falar aqui, irmãos, aqui nessa parte, da mensagem da cruz, é que o Senhor era 100% Deus e 100% humano. Mas ele se absteve do seu poder como Deus, né? E sofreu por nós. Não é? Ele foi humilhado, ele foi machucado, ele foi apedrejado, né? Ele foi maltratado, mas tudo aquilo tinha um propósito,
que era recuperar, era reconciliar conosco, entre Deus e os homens, essa reconciliação de vida, trazer vida para a humanidade, para aquelas pessoas que a qual creram e creem em Jesus. Então, a mensagem da cruz também é reconciliação. E automaticamente, quando nós estamos ligados em Cristo, ele nos traz paz. Paz. Olha o que diz a segunda carta de Coríntios 5, 18 ao 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo e com o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou esta mensagem, que é a mensagem da reconciliação. Os irmãos vão ver que vários textos fazem conexão com essa mensagem central do Evangelho, não é? Dentro dessa mensagem da cruz, existiu o plano salvífico, o plano de salvação para a humanidade, não é? Ou melhor, o plano de salvação para aqueles a qual o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Irmão, isso aqui é lindo de Deus. Infelizmente, ainda tem pessoas que, mesmo indo à igreja, mesmo estando em uma denominação, estão fora desse ramo, está fora desta mensagem, não é? Quantos líderes religiosos se negam a pregar esta verdade? Irmãos, o que seria de nós? O que seria de nós sem essa mensagem do Evangelho? Não é? Filho amarelo. Essa mensagem é que nos liga, essa morte de cruz, esse evento da crucificação, irmãos, é algo extraordinário. Não é algo humano, é divino, não é? Vem da parte do Senhor. Mas, além de essa mensagem da cruz nos trazer vida, nos trazer amor, nos trazer reconciliação, paz, a mensagem da cruz nos traz salvação. A mensagem da cruz está contida a salvação, porque só através de Cristo que seremos salvos. Não pelas nossas próprias obras, né? Não por aquilo que falamos ou fazemos, mas pela plena, soberana vontade de Cristo, não é? Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas 3:13, que diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Entendeu? Gálatas 1, 3 ao 5. Abra também comigo aí, volta um pouquinho. Capítulo 1, versículo 3 ao 5. Diz assim o texto, Paulo escrevendo aos Gálatas: a vocês, graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então, a salvação, essa mensagem da cruz está contida ao cerne da salvação do Evangelho. Romanos, capítulo 4, versículo 25, também diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Irmãos, creiam que esta mensagem, a mensagem da cruz, é esta mensagem que o Senhor nos deu, né? É através dele que nós seremos salvos. Então, se agarre a ela, busque, perceba, pertença, né? Se encha desta mensagem, né? Aplique essa mensagem no seu dia a dia, na sua vida, seja ela pública, seja ela privada, seja ela espiritual, pessoal, familiar, profissional. Entenda que tudo que nós estamos fazendo, pensando, comendo, bebendo, criando nossos filhos, família, trabalhando, tudo precisa ser para a glória de Cristo Jesus.
A mensagem da cruz também nos traz esperança. Também traz essa mensagem. Romanos 6:8 diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, com Cristo morremos, mas também ressuscitamos com Cristo, né? Ele nos trouxe vida e essa é a esperança. Então, uma vez que nós estávamos mortos em pecados e delitos, agora estamos vivos e vivos para a glória de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 ao 26, também diz assim, acerca da esperança. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, agora a nossa esperança, ele já veio, né? A primeira vinda, agora a nossa esperança é que ele venha pela segunda vez. Então, a nossa esperança está em Cristo. A nossa confiança, a nossa certeza, né, da cura, dos hospitais, dos governos, das preocupações desse tempo, dessa era, está em Cristo Jesus. E a nossa esperança está contida na mensagem do Evangelho. E eu estou partindo para o final dessa mensagem. A mensagem da cruz também nos traz um entendimento de decisão, tomar decisão. 1 Coríntios 2:2 diz assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, este, o crucificado. O que Paulo quer dizer aqui para nós, irmãos? Que qual seja a sua decisão, é o que eu falei no início, tudo tem que ser para a glória de Cristo. Então, as suas decisões, a sua ideologia, o seu partido, a sua crença, a sociedade a qual você está inserido, tudo isso precisa ter o contexto da mensagem da cruz. Alguém pergunta para mim, pastor Oséias, eu tenho resposta para a política na Bíblia? Tem. Tem resposta para a cura? Tem. Tem resposta para a pandemia na Bíblia? Tem. Tem resposta para a tecnologia? Tem. Tem resposta para casamento? Tem. A Bíblia, as Escrituras, a revelação do Evangelho para nós, ou melhor, o cerne desta mensagem, que é a mensagem da cruz, tem respostas para nós. Portanto, a nossa posição, a nossa decisão tem que estar em conectividade com Cristo. Olha o que diz Gálatas 6,14. Quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser se for na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então, irmãos, vamos nos gloriar na cruz de Cristo, porque já houve um preço, né? Já houve uma paga, já houve todo um preço por isso. Cristo morreu para isso. E aí, para a gente ir finalizando agora para o final, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, vive nas nossas decisões, na nossa vida. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, a mensagem da cruz é tudo isso que eu disse para vocês. Tome a decisão, seja qual for a decisão que vocês foram tomar, né? Seja na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar, seja qual for o âmbito, o momento da sua vida, tome as decisões e tome a decisão em conformidade à mensagem do Evangelho, às Escrituras. Irmãos, fique com essa palavra, que nós possamos encarnar essa mensagem, que esse símbolo aqui, né, não represente só simbolicamente, mas que essa cruz, que simboliza, que nós sabemos que por trás desse símbolo existe uma mensagem extraordinária, nós possamos viver e viver toda essa mensagem para a glória de Cristo Jesus. Fiquemos com essa mensagem, que o bom Deus, que o bom Cristo possa vos dar graça, possa vos abençoar
e está com cada um de vocês. Eu quero orar com vocês nesse momento, para a gente terminar esse culto. Fico com essa mensagem de que Deus mantém o controle de todas as coisas. Quando eu digo, e eu vou repetir isso para sempre, que Deus está fazendo a sua vontade, porque nunca, estando bom ou ruim, Deus nunca perdeu o domínio, muito menos o controle da situação. Isso não quer dizer que nós não temos a nossa responsabilidade, pelo contrário, não é? Uma vez que nós internalizamos a mensagem da cruz, nós temos responsabilidade como seres humanos em detrimento a essa pandemia. Nos cuidar, usar máscara, não é? Mesmo porque a gente nem culto está fazendo para dar uma segurada, até para zelar dos irmãos. Não que a gente não pode fazer. Até poderíamos fazer 30%, conforme o decreto nos garante, né? Por lei, força de lei. Mas a gente entende que há outros meios de cultuar, até para assegurar a saúde física, mental e espiritual de todos vocês. E tudo isso, irmãos, esse equilíbrio quem nos dá é Cristo. Mas a palavra de hoje é essa: não vos atemorize, não vos preocupe com o amanhã, porque Deus, assim como Deus alimenta os passarinhos, também alimenta cada um de vocês. Quando eu falo alimento, não é só físico. É todo tipo de alimento, espiritual, pessoal, familiar. É o que você necessita. Agora, precisamos estar ligados nele, né? Precisamos estar com nossos olhares fitos no Evangelho. Porque só assim receberemos, conforme o Senhor a misericórdia do Senhor. Vamos orar? Alguém tem uma oração específica? Pode abrir o áudio. Eu tenho 2 minutinhos para orar, que o tempo está acabando. Pode abrir o áudio aí e peça rapidinho. Sim, irmã Fátima. Pela saúde mental de todos nós e todos os médicos e enfermeiros que estão trabalhando na linha de frente. Ótimo, vamos pedir sim. Sim, Joelma. Pastor, também tem um pedido. Pelo pai da minha cunhada, ele está muito mal, né? Eu havia pedido, acho que 2 semanas atrás, o nome dele, eu não me lembro agora, mas eu coloquei no grupo. E os filhos viajaram hoje na madrugada, porque uma das filhas ligou e falou quem quisesse ainda ver o pai vivo, né? Que fossem. E aí eles viajaram nessa madrugada, eles devem estar chegando lá por volta de meia-noite. Eu queria pedir oração por ele está bem debilitado. Vamos orar para a misericórdia do Senhor, né? Ter misericórdia da família. E ele pegou, né, o vírus também do Covid. Uhum. Pegou um pouquinho, porque ele fez e refez o teste e acabou que ele ainda consta ainda, né? Tá fraquinho, mas ainda tá. E ele tá bem debilitado. E vamos orar aí sim. os todos. E eu queria pedir oração por ele e pelo pessoal que foi, né? Tá, eu vou orar rapidinho, porque o tempo tá acabando, tá bom, Sarinha? Aí você pede no próximo curso. Pode ser, Sarinha? Sarinha. Tá? Deus, nós te louvamos, te damos graças. Senhor, nós te pedimos, tu conheces, Senhor. Até mesmo antes de a gente pedir, tu já conhece a cada pensamento, a cada necessidade. O pedido da irmã Sarinha, da Joelma, da irmã Fátima. Senhor, pelos médicos que estão de frente, pelos enfermeiros. Senhor, nossa saúde mental. Nós precisamos estar bem diante de ti. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso estamos vivos e firmes. Senhor, aqueles que têm perdido seus entes queridos, tenha compaixão, tenha misericórdia com quem o Senhor quer ter misericórdia. Senhor, nós choramos como os teus filhos, como a tua igreja amada. Olha para